Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os bacilos psíquicos, também conhecidos como larvas astrais, vibriões psíquicos e larvas mentais. As larvas astrais não são espíritos, eles são criações mentais geradas pelos nossos pensamentos e emoções desequilibrados, como raiva, como inveja, como cólera, luxúria, enfim, vários tipos de pensamentos e emoções inferiores. Também são gerados por vícios e pelo comportamento inferior. Então, a todo momento, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas palavras, da nossa imaginação, mesmo que seja consciente ou inconsciente, das nossas conversas mentais, o que você fica conversando na sua mente, nós estamos criando alguma coisa, porque a matéria mental ela é feita, ela tem uma característica, ela tem uma força plasmadora e exteriorizante. O que isso significa? Se você pensar num carro, por exemplo, você vai criar a imagem deste carro no plano espiritual. Você irá plasmar a imagem desse carro no plano espiritual. E exteriorizante porque a miniatura desse carro vai aparecer no plano espiritual. Os espíritos podem ver o que a pessoa visualizou. E também pessoas dotadas de dons mediúnicos, de clarividência, também podem visualizar o que a pessoa imaginou, porque é criado uma forma pensamento que representa aquele pensamento. É um padrão de consciência. E isso acontece tanto de forma consciente como inconsciente. E essas criações, elas podem ser tanto boas quanto ruins, depende do pensamento, depende das emoções que a pessoa teve. E muitas vezes isso ocorre de forma inconsciente, no caso das larvas astrais e dos bacilos psíquicos, que eles são uma criação mental inferior, decorrente de pensamentos e emoções desequilibrados. Então, o nosso pensamento desequilibrado, a nossa emoção desequilibrada, ela pode criar tanto uma força, também conhecido como morbofluido, matéria mental tóxica, ela pode criar os bacilos psíquicos, conhecidos como larvas astrais também. Eles podem criar parasitas astrais ou parasitas energéticos. E também essa matéria mental tóxica está na raiz de grande parte das doenças. E esses dois temas nós vamos explorar em um próximo vídeo. Essas larvas astrais, apesar de não serem espíritos, eles procuram perpetuar a sua existência consumindo as nossas reservas de energia, a nossa energia vital, o nosso ectoplasma, que está no nosso corpo duplo etérico. Eles também nos desestabilizam emocionalmente. Eles se alimentam também da mesma energia tóxica que os criou e atacam elementos do nosso corpo físico, conforme nós iremos ver nos próximos exemplos. No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz, junto com outro mentor espiritual, eles estavam numa sessão mediúnica em que médiuns estavam tendo dificuldade em desempenhar a sua tarefa. Então eles foram analisando as dificuldades desses médiums. O primeiro médium era um rapaz que ele estava com muitas larvas astrais em seu órgão sexual, também na região da bexiga, na sua próstata e nas partes do órgão sexual responsáveis pela produção dos espermatozoides. Então essas larvas astrais, elas consumiam, elas aniquilavam os espermatozoides do rapaz. Esse médium, ele era casado, mas ele mantinha relações sexuais com prostitutas fora do casamento. Ele alimentava uma sede febril por prazeres inferiores, e isso tinha gerado essas larvas astrais. Além disso, ele tinha atraído espíritos inferiores que tinham os mesmos gostos e afinidades que ele em relação ao sexo.
Então, esses obsessores, eles transmitiam uma parte das suas larvas astrais e parasitas energéticos para esse médium, quando eles se acoplavam nele. Essa transmissão é feita através do chakra básico. O chakra básico, ele é o responsável pelas funções sexuais. Então, essa transmissão de larvas, ela contamina o duplo etérico e posteriormente também contamina o perispírito da pessoa. Aqui vale uma observação: nos relacionamentos onde existe respeito entre o casal, existe proteção dos benfeitores espirituais, dos guardiões espirituais para o casal quando ele vai manter a sua intimidade, a sua vida íntima. Existe uma proteção para que os ambientes eles não sejam invadidos por espíritos inferiores que queiram se aproveitar do momento íntimo do casal. Um segundo médium, analisado pelos benfeitores espirituais, ele também estava tendo dificuldade na recepção mediúnica. Os benfeitores espirituais analisaram seu corpo físico e espiritual através da visão espiritual e identificaram muitos problemas físicos causados pelo consumo de álcool. Esse senhor, ele consumia álcool com frequência e ele já estava apresentando muitos problemas físicos decorrentes disso. E ele também apresentava larvas astrais em seus órgãos relacionados à digestão, como o fígado, como o pâncreas, em seu estômago também. E essas larvas astrais, elas lutavam com os elementos sanguíneos mais novos e também elas destruíam as células hepáticas, as células do fígado. O terceiro caso analisado pelos benfeitores espirituais era de uma médium que ela tinha problema com excesso de alimentação. O estômago dela estava cheio de alimentação, superlotado, e ela apresentava, além de parasitas físicos, conhecidos por todos nós como vermes, ela apresentava as larvas astrais, que elas se agrupavam em colônias. Elas pareciam lesmas com grande voracidade e que elas atacavam os sucos nutritivos dessa mulher, dessa médium. Dando continuidade ao assunto, essas larvas astrais elas também são classificadas como endógenas ou exógenas. Endógenas seria quando elas são criadas pela própria pessoa e elas acabam ficando na aura da própria pessoa, elas ficam no duplo etérico da pessoa, consumindo as reservas de energia vital, o ectoplasma da pessoa, e causando os prejuízos que nós acabamos de ver. E o tipo que é classificado como exógenas são as larvas que são lançadas para os ambientes. Então, as ruas da cidade elas estão cheias de larvas astrais, de matéria mental tóxicas, que são emitidas continuamente pelas pessoas. Essa matéria mental tóxica, elas se agrupam e formam nuvens de bactérias, de larvas astrais, que se reúnem de acordo com afinidade, com o padrão energético que a gerou. Que esse padrão energético pode ser tanto relacionado ao sexo, como luxúria, como lascívia, ou mesmo padrão energético de cólera, de raiva. Outras nuvens podem ser relacionadas a emoções de medo, de angústia. Então, essas nuvens, geralmente elas têm a cor marrom acinzentado ou um pouco mais escuro. Elas flutuam pela cidade em diversos ambientes. Por exemplo, no período de carnaval, é criada uma atmosfera muito densa sobre as cidades, porque alguns buscam essa festa para praticarem excessos de várias naturezas relacionados ao sexo, às bebidas alcoólicas, ao uso de drogas. Alguns buscam o sexo casual, o sexo sem compromisso, o sexo fácil, sem carinho, sem afeto, e isso gera uma psicosfera pestilencial que serve de alimento a essas larvas astrais. Então, a mesma energia que gerou as larvas astrais é a mesma energia que serve de alimento para elas.
são os pensamentos, emoções e comportamento desequilibrado de algumas pessoas. Novamente, vale enfatizar que o problema não está na festa carnaval. Se a pessoa busca se divertir de forma sadia, adotando uma conduta reta, ela não vai entrar em afinidade com essas nuvens de matéria mental tóxica e ela não vai absorver essa energia densa através da sua aura. Bom, então nós vemos que o pensamento, o comportamento e as emoções inferiores são as responsáveis pela criação dessas nuvens de bactérias, essas nuvens de larvas astrais. Então, alguns ambientes aqui no plano físico tendem a ter uma maior concentração dessas nuvens de bactérias, pois são ambientes onde as pessoas costumam estar com os ânimos exaltados, como por exemplo hospitais, onde as pessoas elas geralmente estão estressadas ou estão tristes pela doença de algum parente ou pela partida de algum parente. Isso vale também para velórios, para cemitérios, ou mesmo ambientes como estádios de futebol, onde as pessoas estão com os ânimos exaltados, estão com muita raiva, gritam, estão encolerizadas. Isso vale também para o trânsito, nas disputas no trânsito, vários locais onde as pessoas ficam exaltadas, onde existem discussões, onde os ânimos podem ficar exaltados, são locais onde há uma maior concentração dessas energias. E se a pessoa estiver com a sua frequência vibracional baixa, ela corre o risco de absorver essas nuvens de bactérias, essas larvas astrais. Se a pessoa está com uma frequência muito baixa e frequenta, por exemplo, um cemitério, onde o padrão energético é muito denso, ela vai absorver essa energia tóxica, essas larvas astrais nesse ambiente, pois ele é muito pesado energeticamente. Isso também vale para outros ambientes. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de ressaltar que nada que foi falado nesse vídeo tem finalidade de adotar um tom moralista em relação ao comportamento das pessoas. Nada aqui é uma opinião pessoal, tudo é embasado conforme a literatura espírita. Para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, eu vou deixar a relação de livros que traz todas essas informações na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.